Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Vamos dar palmas para o Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Hoje, a palavra de Deus é sempre tremenda. A palavra de Deus, depende de cada um de nós como a recebemos, como a desejamos, né? E eu desejo essa palavra de Deus todos os dias na minha vida como um alimento espiritual. Eu necessito dela, né? Então, todos os dias, ela é esse alimento espiritual. E essa palavra que a gente já conhece, ela vem hoje somar, ela vem agregar, ela vem trazer um alimento novo para nós nessa noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 18. Lucas 18, página da Ave Maria, 1373. Ave Maria, 1373. Lucas 18, a partir do versículo 35. Amém? É a cura de um cego em Jericó. 1373. A partir do 35. Essa palavra a gente já conhece, como a maioria delas, né? A gente fala, mas Deus hoje no meu coração vinha trazendo, e é um renovo que Ele faz quando a gente lê a palavra, quando a gente, sabe, Ele traz aqui umas coisas, uns detalhes, e essa palavra era rica em detalhes. Então, Jesus foi colocando ao meu coração, e eu peço a unção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa realmente me capacitar agora, para que eu possa transmitir, em nome de Jesus, tudo que o Senhor colocou nesse dia no meu coração, através dessa palavra. Amém? Então, começa assim. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho. E aí vem as perguntas, né? Perguntando ao Senhor, caminhos, né? O que quer dizer isso? Aquele cego naquele caminho, naquele lugar, naquele momento, naquela hora, aquele homem cego, né? O que ele estava fazendo ali? Um homem cego, né? Um homem cego, quer dizer que já era um homem adulto, não se diz idade, mas é um homem. Como cego, não se fala que nasceu cego ou se ficou cego, mas é um cego que estava ali. E naquela época, cego era uma pessoa realmente mendigo, tipo um mendigo mesmo, né? Porque naquela época não existia recursos, como hoje existem recursos, como hoje talvez não existam discriminações com relação a essas imperfeições, mas naquela época aquela pessoa, ela era excluída de uma sociedade, porque ela era tida como esse mendigo, então ela era ali excluída, talvez as pessoas passassem por ela e nem a enxergassem. Né? Mas um cego que estava à beira do caminho. E aí Jesus foi me colocando esses caminhos, né? E eu colocava, quais são esses caminhos, Senhor? E eu dizia, e Jesus me colocava assim, esses caminhos são muitos dos caminhos que a gente vai percorrendo, que a gente quer até percorrer, mas que a gente não tem saída, que a gente não encontra a direção certa, porque ainda não estão me enxergando. Por isso ainda não encontraram o caminho. Né? Mas esse cego, eu imagino que era como um trabalho para ele. Ele se dirigia àqueles lugares mais movimentados daquela cidade para ir em busca de esmolas, porque era um trabalho dele. Era assim que ele sobrevivia, em busca de esmolas, em busca de moedas que as pessoas passavam e davam a ele. E esse cego, ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Olha só, gente, vai entendendo isso. Esse cego, ele não enxergava, mas ele ouvia. E ele ouvia um ruído. E ele ouvia que algo intenso estava acontecendo. E ele ouvia uma grande multidão se aproximando. E ele
podia ter pensado, ou pensou naquele momento, nossa, agora eu vou ganhar muitas moedas, provavelmente, porque é uma multidão que vem direcionando, porque a pessoa ela é cega. Mas os outros sentidos são totalmente aguçados, né? Então, a audição dele, com certeza, estava bem, né, atuante. Então, ele ouviu ruídos grandiosos que estavam vindo. E ele perguntou, o que está acontecendo? Perguntou para alguém, o que está se passando? E aí, responderam para ele. É Jesus de Nazaré que passa. É Jesus de Nazaré que passa. Jesus de Nazaré, olha só o tempo verbal, gente. Passa. Ele não passou, ele não passará, mas ele passa. Então, aquele cego, naquele momento, no seu estado, ele conseguiu enxergar a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele responde assim, ele exclamou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que aquele homem era aquele Deus, aquele Jesus que curava, que fazia milagres, que vinha de encontro às pessoas mais necessitadas, aquele homem que perdoava, aquele homem que amava quem estava doente, amava quem estava enfermo, ele ressuscitava pessoas. Então aquele cego, ele conhecia quem era Jesus. E aí vem uma série de detalhes, né? Quando eu disse para você inicialmente sobre os caminhos, aquele homem estava naquele caminho, naquele momento, no lugar certo. Porque ele sabia que, ele não imaginava que Jesus ia passar naquele momento. Mas ele estava ali, porque alguém sabia que ele estaria ali. Quem era? Jesus sabia que aquele homem estava ali. Então ele sentou-se ali e ele não se acovardou, ele não perdeu tempo. Ele foi à luta, ele foi gritar para Jesus, porque ele falou assim, meu Deus, é a oportunidade que eu tenho de mudar de vida, porque eu não quero ficar mais na minha mesmice, eu não quero ficar mais com as minhas misérias, eu quero abrir mão das minhas moedas, mas eu quero buscar algo mais intenso, eu quero algo que possa mudar verdadeiramente a minha vida. E o que esse homem cego fez? Ele gritou por Jesus, diferentemente daqueles homens que estavam vendo Jesus e nada faziam, simplesmente se agrupavam, mas aquele homem não, aquele homem encorajou-se naquele dia. E aí quando eu vou encenando, sabe, eu sou artística assim, porque eu vou imaginando, eu vou colocando, eu vou vendo aquele homem cego correndo atrás, sabe, de Jesus, né? Eu vou formando uma cena ali, né? Então eu vou vendo, eu vi aquele homem, sabe, atrás de Jesus gritando. Gente, você imagina cego, você concorda que poderiam haver obstáculos na sua frente? E com certeza haviam pedras, porque eram aquele terreno de chão naquela época, né? Então poderia haver muitos obstáculos ali, porque ninguém estava segurando na mão daquele homem. Mas ele correu ao encontro de Jesus, ele foi até ele, sem se importar com os obstáculos. E o que eu quero trazer hoje para a nossa vida através disso? Eu quero trazer que nós nos acovardamos, nós temos os nossos problemas, nós enfrentamos os obstáculos, nós temos algo que muitas vezes nos interrompe, que nos mantém distante de Jesus e nós nos acovardamos de não ir atrás dele, porque nós não acreditamos ainda no poder do impossível deste Deus. Então, quando este homem, sabe, e aí eu até me envergonho, porque aquele homem era cego, mas ele era cego, mas não espiritualmente. Ele conseguiu discernir espiritualmente quem era aquele Deus. Por isso ele correu atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Diz isso para você. Grita para Jesus agora. Vamos aproveitar a palavra que nos incentiva, que nos estimula, que nos ensina, né? Porque é isso que a gente tem que pedir para ele. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Piedade em quê? Piedade do que você está faltando na sua vida? Você está desanimado? Você está com algum obstáculo na sua vida? Você está com problema financeiro? Você está com problema conjugal? Você está com problema com seus filhos? Qual é o seu problema? Qual é o seu obstáculo? Quais são as muralhas que estão atrapalhando você de ir em busca deste Deus? Então é isso que a gente tem que fazer. Pular as barreiras, interromper essas, sabe, saltar essas muralhas. Porque como nós cantamos, quem são os nossos braços fortes? Sabe? Quem é? Jesus. Então é atrás dele, porque esse homem não teve impedimento. Ele foi em busca de Jesus. E aí eu imagino assim, ele foi gritando, sem perspectiva nenhuma. Eu imagino que ele
pensou: eu não tenho nada a perder. Eu só sei que Ele é Deus. Eu sei que hoje Ele pode mudar a minha vida. E eu quero a minha vida diferente. Eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. Então eu vou em busca daquele que pode verdadeiramente me mudar. E quem é que pode mudar? Quem é que pode mudar? É esse nome que tem poder. É esse nome que pode mudar as nossas vidas. É atrás dele que nós temos que correr. É atrás dele que nós temos que gritar. É ele que nós temos que pedir. Então esse homem foi. E ele não se atreveu. Ele foi e gritava, gritava, gritava. E eu imagino que ele estava incomodando as pessoas. E estava mesmo. Porque olha aqui. Os que vinham na frente repreendiam. Rudemente para que ele se calasse. Ele gritava tanto que ele estava importunando as pessoas, ele estava incomodando as pessoas. Mas ele não se ateve, ele foi em frente, ele pulou todos os obstáculos. Quando o inimigo, às vezes, quando nós queremos, quando nós tentamos ir em busca deste Deus, o inimigo, as circunstâncias contrárias, vêm para dizer não para a gente. Foi o que aconteceu. Essas pessoas chegaram até ele, sabe, e falavam para ele calar a boca, para ele parar, porque estavam incomodando. Esses são os obstáculos das nossas vidas, as circunstâncias negativas que nos envolvem, que vêm até nós para dizer não vai, sabe, para, desiste, não vai à luta, não vai atrás deste Deus, sabe, você, o impossível não pode, não tem mais jeito. Tudo contrário aparece quando nós estamos tentando buscar. Você já viu isso? É comigo e é com você. Você já pensou, você já percebeu que todas as vezes que você está com foco na sua vida, que você diz assim: não, eu vou perseverar, eu vou em busca desse Deus, eu vou lutar. Aí vem algo para te desmotivar, desestimular, desincentivar, te tirar do foco. Foi isso que aconteceu com aquele cego. Então, e eles repreendiam, mas não adiantou. Os que vinham na sua frente repreendiam rudemente para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte. Ele gritava ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, vem em meu auxílio. Jesus, filho de Davi, vem em auxílio. Sabe, a minha falta de fé. Jesus, filho de Davi, eu preciso, Senhor, da sua presença. E aí, filho de Davi, no 40, Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Olha só, gente, Jesus parou, Jesus ouviu a voz daquele homem. Você concorda comigo que se era uma multidão, ele poderia não ter sequer dado conta daquele homem? Ele poderia ter desprezado mais um clamor, mais um grito aos ouvidos de Jesus, mas ele sabia exatamente o que ia acontecer naquele dia. Ele sabia quem era exatamente aquele homem. Ele sabia exatamente o que aquele homem precisava. E não era por acaso que ele passava por ali. Era porque aquele homem, naquele dia, ia mudar a sua vida. E eu quero dizer para você que quando Jesus passa na nossa vida, as coisas se transformam. Tudo muda. Tudo modifica. Se você desejar que ele entre aí na sua vida, tudo vai mudar. É preciso desejar, é preciso querer, é preciso insistir, é preciso correr atrás. Se você ficar com seus braços cruzados, se você ficar esperando que as coisas aconteçam, ela não vai acontecer. É preciso que você vá à luta. É preciso que você busque Jesus. É preciso que você vá ultrapassando todos os obstáculos, porque a palavra bem diz para nós, né, que nós haveremos de ter dificuldades, tribulações, haveremos de ter. Então é através desses obstáculos que nós vamos alcançar Jesus. Esse homem ultrapassou todos os obstáculos. Mas eu imagino que ele largou a sua cumbuquinha lá de moeda para trás, nem se importou com aquelas moedinhas que tinham lá já. Ele foi. Ele largou. Gente, era a sobrevivência dele. Você imagina ele largar as moedinhas dele para trás? Ou seja, era o que ele tinha conseguido do trabalho. Era um trabalho, né? Ele deixou para trás. Porque ele queria ver Jesus. Porque ele sabia que aquilo ia mudar a vida dele. Isso é maravilhoso. Essa palavra é tremenda. Quando nos diz, quando nos mostra qual é a nossa direção. E aí, Jesus parou e pediu que trouxessem. Chegando ele perto, perguntou. E aí Jesus pergunta. E é essa pergunta que eu quero te fazer. E é essa pergunta que eu me faço. O que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Põe no seu coração. O que você quer que Jesus faça hoje aí na sua vida? O importante é que a gente tem que parar. Parar
de olhar para os obstáculos. A gente tem que parar de reclamar das nossas lutas. A gente tem que olhar para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente consegue saltar essas muralhas. A gente consegue superar as nossas lutas. Mas se a gente reclama, se a gente murmura, se a gente só, amanhece o dia já reclamando, as coisas não vão acontecer. Então ele pergunta, na sua humildade, na sua deficiência física, mas com a sua espiritualidade tremenda. Ele enxergou Jesus com o seu espírito, com a sua alma. E aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E Jesus está perguntando para nós hoje, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida hoje? Você, meu filho, minha filha, que chegou aqui hoje neste grupo de oração, que largou seus afazeres, que largou as suas alegrias e deixou tudo para trás para vir até aqui, para ouvir a palavra, a minha palavra, a palavra que cura, que liberta, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então eu te pergunto, o que queres que eu te faça? E aí você coloca no seu coração. Porque quando nós olhamos para Jesus, o milagre vai acontecer na nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, ele vai acontecer. Então é olhar para Jesus, é deixar esse Deus entrar na nossa vida, o milagre vai acontecer. E aí então, ele respondeu, Senhor, ele poderia naquele momento ter pedido uma condição de vida melhor. Ele poderia ter pedido, ele se acostumou com o seu trabalho de sentar-se à beira do caminho e pedir as esmolas e sobreviver daquelas esmolas e ter acomodado com a sua cegueira e ter se acostumado com aquela condição de vida, mas não. Naquele momento ele teve a condição de mudar a sua vida. Então ele pediu para Jesus, que eu veja, Senhor, nada além disso, que eu veja, porque se eu enxergar, tudo mais eu terei por acréscimo. Tudo mais eu vou conseguir, eu vou ser uma pessoa honrada com o trabalho, eu vou buscar com os meus braços o meu trabalho para a minha sobrevivência. Você entendeu isso? Ou seja, que eu veja, então que eu veja, para que tudo mais possa ser acrescentado na minha vida. E com certeza foi isso que aconteceu. Porque Jesus nos fala, na palavra, ele fala, quem pede, recebe. Quem bate, tem mais uma expressão. Quem busca, acha. Então, quem busca, acha. Então, o que ele fez? O que esse cego fez? Ele foi atrás. Ele buscou e ele achou. Ele bateu e se abriu para ele. Então, tudo que a palavra diz, pede e recebereis. Ele pediu. E aí, o que aconteceu? Jesus lhe disse, simplesmente, gente, vê. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te abriu os olhos. Hoje você vai ver. Hoje você vai ver o mundo com os olhos. Né? Então, olha só que linda essa palavra, gente. É ir ao encontro de Jesus, é ir ultrapassando as barreiras, é ir quebrando todos os obstáculos, é ir passando por todos esses obstáculos e acreditando que você vai chegar naquele que pode reverter todas as coisas. E foi isso que esse homem fez. E aí, então, imediatamente ele ficou vendo. E aí ele começou a seguir Jesus, glorificando, pulando, e eu imaginando ele gritando, e ele vendo, e tudo para ele era novo, e tudo para ele era lindo, e tudo para ele era diferente, mas era uma vida nova que começava, porque a partir dali, a vida dele se transformou. Por quê? Porque ele viu Jesus, ele se abriu a Jesus, ele olhou para Jesus, ele encontrou Jesus. Então a gente percebe que aqui, a única receita é buscar Jesus, ultrapassar todas as barreiras, porque quando nós buscamos este Deus, o milagre vai acontecer, as coisas vão se abrir, a vitória vai chegar, gente, porque a vitória já é prometida para nós temos recebido e Deus tem nos honrado a cada dia com a sua promessa, e se é promessa, Ele é fiel para cumprir. Então, com certeza, eu acredito que nós já somos vitoriosos, né? Então, é em busca desse Deus, e não desanimar, e não perdermos a nossa fé, e deixar que esse Deus, nessa noite, possa, então, abrir os nossos olhos, mas os nossos olhos espirituais, porque todo aquele povo não tinha olhos espirituais, mas aquele homem que precisava, que necessitava, naquele momento, ele se abriu para Jesus, ele desejou Jesus. Então eu te convido agora a olhar para Jesus,
Feche por um instante seus olhos. E imagina esse Deus poderoso, misericordioso, bondoso, amoroso e tantas coisas mais eu poderia falar. O Deus do impossível, sabe? Coloca nele, sabe, o socorro, coloca nele a sua necessidade, coloca nele o que você precisa, coloca nele o que você necessita e grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É assim, quando nós olhamos para o Senhor, que Ele abre os nossos olhos. Mas muito mais que os olhos físicos, os olhos da fé. É isso que eu te peço nessa noite, te peço para cada um de nós, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos hoje, com os olhos da nossa alma, do nosso espírito, Senhor, olhar para você, Jesus, para olhar para este Deus que pode todas as coisas. E eu quero agradecer, Jesus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque o Senhor nos direciona nessa noite, Jesus. O Senhor nos ensina mais uma vez que vale a pena passar por todas essas tribulações, ultrapassar todos esses obstáculos, quebrar todas essas barreiras, para chegarmos ao encontro com este Deus, que é Jesus. Então, obrigada, Senhor. Então, louve e agradeça ao Senhor e guarde essa palavra. E não se esqueça jamais que aquele cego, na sua incapacidade física, ele correu atrás de Jesus, ultrapassando todos os obstáculos. E nós, que temos os nossos olhos abertos, né? O que nós estamos fazendo? Então, que nós não nos acovardemos, que nós olhemos para esse Deus, que nós ultrapassemos todas as barreiras. Eu não sei qual é a barreira que você está enfrentando. Aí você poderia até me perguntar ou me questionar. Você não sabe o que eu estou vivendo, por isso que é fácil falar. É fácil falar, né? Você não vive a minha situação. Eu não sei qual a situação de ninguém, mas eu só sei te dizer que o nosso Deus que nós estamos pregando aqui, é muito maior do que qualquer outra tribulação. Isso eu posso te garantir. Então, eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei que o nosso Deus é muito maior do que qualquer outra luta que você está vivendo. Amém? Então, nós agradecemos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus.